Olá, meninos. Boa noite. Bom, quando aparece mais atividade aí, é sinal de quê? Que chegamos ao final do módulo. Nono ano, finalizamos o módulo 3. Olha só que coisa, né? O tempo passa, já vamos para o módulo 4. Estamos indo para o final do ano. Daqui uns dias, ó, Natal. Então, queridos, mais atividades. Resumo geral do módulo 3, tá? Para irmos para o módulo 4, nos anos, página 90, tá? Vamos juntos aí nessa correção. E aqui eu tenho, leia uma estrofe de um poema brasileiro de um poeta, né? Leia uma estrofe de um poema do poeta brasileiro Cruz e Souza. Esquecer aqui, ó. O Cruz e Souza, ele está ali na divisão entre o romantismo, realismo, vozes veladas, veluzes vozes, volúpios os violões, vozes veladas, vagam nos velhos vozes velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Ah, tem uma repetição de uma consoante aí. Que consoante é essa, letra A? A consoante V, né? Então, nós já aprendemos isso lá no início do nosso módulo, essa figura de linguagem. E esse Vzinho ali parece um zumbido, um cochichando, vozes veladas, volúpias, vozes veladas, vozes. Parece que tem alguém cochichando. Então, assim, é, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas, aí passa de um cochicho que se mistura com o vento e toma a forma de um zumbido. C. Que figura de linguagem é essa? Quando eu tenho a repetição de uma consoante na própria palavra T tem consoante, aliteração. Acrobata da dor. Ah, esse poema do Cruz de Souza é lindo, gente. Ele faz uma metáfora, uma comparação, assim, ele cria para uma representação de alguém que, com muita dor, às vezes, está passando por muito problema, levanta e vai trabalhar, ou levanta e vai estudar. Por dentro ele não está bem, mas lá no trabalho, às vezes na escola, ele precisa estar bem. Então, por que acrobata? Porque ele tem que fazer assim, de tudo para esconder a sua própria dor. O que me faz também me lembrar de um poema da Clarice Lispector, que fala: o meu amigo estava com problemas e ele me chamou. Guardei a minha própria dor no bolso e fui ouvir a dele. Ou seja, em momentos da vida, nós precisamos, olha só, esconder a nossa própria dor. Para quê? Para ouvir um amigo, para estar ali no trabalho. São várias situações que nos levam a isso. Gargalha ri num riso de tormenta, ou seja, não é um riso real. Como um palhaço desengonçado, nervoso ri num absurdo inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Porque dói, né? Às vezes você chega ali naquela loja, você está ali muito bem atendido, de repente a vendedora está passando por um problema muito sério. Então, às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de, às vezes, atenção, percepção e pensar sempre que o outro também sofre. Isso se chama empatia. Bom, então, feita a análise desse poema, já descobrimos, né, o que ele quer nos passar com essa mensagem. Qual é a vogal que mais se repete? A vogal I, para causar o quê? Uma musicalidade a esse poema, como se ele fosse uma própria música ali, aquele palhaço dançando no palco, né? Olha que legal! Paranomásia, P de primas, palavras primas, ou seja, elas têm a escrita igual, mas sentidos diferentes. Quem casa quer casa. Ah, que legal. É assim. Acabou de conhecer alguém, né? Vai começar uma vida junto, que é o quê? Um lar novo. A palavra casa foi empregada duas vezes nesse ditado popular. Os dois usos têm o mesmo significado? Não, né, gente? Olha, o primeiro é do verbo casar e o segundo é o substantivo casa,
Que figura de linguagem é construída com o uso dessas palavras? A paranomásia. Paranomásia é quando eu utilizo palavras parônimas. O que que são palavras parônimas? Elas têm a escrita igual, porém um sentido diferente. Qual que é o efeito que gerou aqui? Um efeito divertido, né? Porque são palavras iguais. É um efeito bem assim, lúdico mesmo. Ele quis dizer assim: está começando uma vida nova, vai para sua casa. Mas ele disse ali de uma forma mais divertida. Sobre o processo de formação das palavras, meninos, sufixos, prefixos, vogais temáticas, vocês aprenderam muito bem. Então, vamos encaixar aqui cada prefixo em cada palavra. Cumprimentamos, ele é uma desinência verbal, transformou em verbo. Jogaram, também é uma desinência, transformou em verbo. Lentamente, é um sufixo comum, transformou em advérbio. Maravilhoso, lembra? O oso, cheio de alguma coisa, é um sufixo. Bronquite. Ih, apareceu o it, é uma inflamação. Bronquite, que mais? Estomatite. Então, todos esses sufixos, embora pequenininhos, eles também são carregados de significado. Vamos fazer uma análise mórfica dos elementos em destaques nas palavras a seguir? Vamos numerar aqui. Soneca, número 4. Ela tem vogal de ligação. Cafeteria, B, 2. Consoante de ligação. Olhando aqui a parte negrita. C. Terminássemos. Desinência verbal, transformou em verbo. D. Reler. Prefixo. Bonita. Vamos lá para o outro lado aqui, ó. Bonita. 6. Vogal temática. Vendedor. 7. Radical. Estou mexendo com radical aqui. G. Pagar. Esse azinho aqui é o quê? Uma vogal temática, 8. E inseticida. Número 3. O que é um inseticida? 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vogal de ligação. É inseto, né? Com peste, né? Não teria como eu falar. Aquela vogal de ligação, aquela vogal que tá ali só para ligar. Leia a tirinha e responda as questões. Eu tenho aqui, né, o disco voador, tchá, tchá. Acho que estou intolerante à lactose. Ele pegou uma vaca, gente. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus, eu adoro tirinha. E aí ele... Lactose é quando a gente tem problema com leite, lembra? Ah, não, vai falar que você... Não, não. Essa foi engraçada. Essa foi engraçada. Essa aí foi demais. Qual a relação entre a palavra vaca, que foi o animal abduzido pelo elevador, e a lactose? Bom, porque a vaca, ela é a própria produtora do leite que contém lactose, certo? B. O que essa abdução causou, disco voador? Nossa, bom, causou nele esse mal-estar, porque quem tem a lactose tem esse mal-estar intestinal, né? Então, no disco voador, foi engraçado. Bom, nas pessoas, né, gente? Nas pessoas não tem graça nenhuma, pelo amor de Deus. Bom, C. No segundo quadrinho, a expressão brrr, brrr, é o quê? Indica a barriga do disco voador. Sabe quando você tem dor de barriga que começa? Então, o que esse brrr é? Onomatopeia. No terceiro quadrinho, a imagem do fundo se altera, fica indefinida. Em sua opinião, que efeito essa mudança cria na história? Ah, é como se ele tivesse assim, voltando correndo, assim, procurando em busca assim, de um banheiro, né? Desesperadamente. Sabe quando você quer um banheiro desesperado? Você não consegue mais pensar em nada, só ao banheiro, só ir, eu preciso ir ao banheiro, aí você fica assim meio até aqui, nessa, nem sei onde eu tô. Que é o radical da palavra intolerante. Qual o radical da palavra intolerante aqui? Toler, né? Como é classificado o in? O in é um prefixo
significa não, né? Se eu sou tolerante, tá tranquila, tolero muitas coisas. Se eu sou intolerante, eu sou aquela pessoa, tô tolerando nada, não quero saber. Então, esse morfema altera o sentido da palavra? Com certeza. Se eu colocar o in aqui, ó, o que acontece? Ele transforma todo o sentido dela. Uma coisa é eu ser tolerante, outra coisa é eu ser intolerante. Porque o i, ele significa, na verdade, não. Então, por menor que seja o meu prefixo ou sufixo, ele tem sim, viu, meus amores, um significado. Bom, número 7. Leia a seguir a linha fina de uma reportagem. Nós damos reportagem e logo abaixo do título tem uma linha fina. Inclusive, o nosso trabalho avaliativo foi uma reportagem e vocês saíram bem demais. Parabéns, vocês lacraram nas reportagens que vocês fizeram. Teve reportagem com foto, com imagem, com gráfico, assim, recorte, assim, parecia que eu estava abrindo um jornal, gente. Vocês não têm noção. Foi perfeito, maravilhoso. Parabéns, meninos. A seguir, né, os hormônios não são vilões da adolescência. Uma grande reforma cerebral é a causa do comportamento típico de quem está crescendo. Qual é a função da linha fina? Ela resume o que será exposto, né? Seria que o lead, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu. B. Eu posso depois fazer um lead maior, mas a linha fina ele resume mais ainda esse lead. Então, B, na primeira oração da linha fina tem uma relação de concordância entre as palavras hormônios e vilões. Vocês também, gente, arrasaram, né? Em concordância. O que é que não são vilões? Hormônios. Então, presta atenção. Então, olha aqui, ó. Vilões é um substantivo, certo? E ele vai concordar com quem? Com? É qualquer hormônio? Não, são os hormônios vilões. Por que vilões aqui está no masculino e no plural? Porque hormônios está no masculino e no plural. Isso é concordância nominal. Muito bem para vocês. Vocês foram muito bem nessa matéria. Vilões está no masculino. Concorda com a palavra hormônio, como eu expliquei, porque ele é quem manda é o substantivo, certo? Então, C. Qual a relação entre a concordância nominal entre a palavra reforma e as demais? Vamos voltar lá na palavra reforma. Ué, cadê a palavra reforma, gente? Uma grande reforma cerebral é a causa do comportamento típico de quem está crescendo. Então, vamos entender isso aí? O artigo indefinido uma está concordando, trabalhando para quem? Para reforma. Certo? Concordância nominal. Já o adjetivo grande aqui, ó. Esse grande, ele trabalha também para a palavra reforma. Porque reforma é um substantivo. Substantivo. Certo? Bom, então não tem discussão. Se reforma está no feminino e singular, as palavras que vão trabalhar para ela, uma grande, elas vão para o feminino singular. Tudo bem? Isso se chama concordância nominal. Complete as lacunas com expressões entre parênteses, fazendo as concordâncias nominais. Ó, as aulas sobre o uso de drogas são necessárias. Por que são necessárias? Porque eu tenho determinante a, senão ficaria necessário o. Os projetos que visam a melhoria do atendimento às pessoas é bom ou são bons? São bons, porque eu tenho determinante os. Em relação às escolas, a prática de bullying é proibida ou é proibido?
a prática. Então, tem um determinante, então aqui vai para o feminino. O que é determinante? Artigo, tá? Então, nono ano chama determinante de artigo. Não esquece disso. Se aparecer o artigo, o proibida vai concordar, vai para o feminino. Prática, certo? É o caso da necessária. Aqui, ó. É necessária. Aqui o artigo. Uma. Ai, professora, gente, artigo indefinido. A, o, as, os, uma, uns, umas. Tá? Então, próximo. 8. O velho papel pode estar com os anos contados. Ai, gente, já pensou se a gente ficar sem papel? Nós já estudamos tanto nesse ano, né, sobre os livros digitais, sobre os e-books, sobre o papel eletrônico. Então, aqui eu tenho um texto que fala exatamente disso. Eu deixo o texto para vocês lerem, se com a correção. A forma adjetiva atualizada está concordando com os substantivos. Então, vamos lá. Estão atualizadas aqui. Vamos pegar a canetinha. Sobrenatural, papel eletrônico. Seria capaz de jornal com vídeos e folhas. As notícias atualizadas. Certo. Aqui é o substantivo. É qualquer notícia? Não, são notícias atualizadas. Notícias é um substantivo feminino no singular. Tudo bem? Beleza. Então, agora vamos descer para ver o que está perguntando. A forma aditiva está concordando com os substantivos fatos e notícias. Não se observou essa concordância em é proibida a entrada entre pessoas estranhas. É proibida a entrada entre pessoas estranhas. Por quê? Olha só. Lá tá certinho. Agora aqui, ó. Por que aqui tá errado? Se eu tenho o A, aqui tem que ficar é proibida entrada entre pessoas estranhas. Muito simples. Ó, corrigidíssimo para vocês aí. Apareceu determinante? Pode ir para o feminino junto com a palavra entrada, tá? Então, leia a quarta capa. O que era a quarta capa, gente? Lembra quando nós estudamos a quarta capa? Seria o quê? Um resumo a mais do livro, né? Qual costuma ser o objetivo da quarta capa? Ela apresenta ali uma síntese, um resumo. Para quê? Para chamar ainda mais a atenção da pessoa para comprar aquele livro, né? Para a sua leitura também, né? Primeiro comprar, né? O vendedor quer vender, gente, o vendedor também quer vender, né? Tá. E a quarta capa, para você, leitor, você, aluno que vai comprar, ele vai trazer um resumo a mais. Para isso que serve a quarta capa, para fazer você ficar mais interessado ainda. Bom, você sentiu vontade de ler o livro depois dessa leitura? Bom, aí é pessoal. Normalmente a quarta capa eles usam assim palavras que nos chamam bem a atenção. Colocou lentes de contatos, é como se fosse assim um resumo melhorado, assim um resumo assim quase que te dá um spoiler. Olha só, releia as frases extraídas do texto da quarta capa. Veja bem, olha que a linguagem. Jack acha que sim. Afinal, uma simples camiseta com vários fatos, vários e falsos mini unicórnios estampados, tá vendo? Eles dão assim, começa a contar a história com spoiler e para. Aí você compra o livro. Não dou conta, aí eu quero saber o final. Então, vamos ver o que a questão vai querer saber de mim. A e B. Concordância verbal aqui, ó. Quando nós trabalhamos lá, concordância verbal, lembra? Aí já não era o lance mais com o verbo, era com mais com substantivo, era com o verbo. Então, quem manda na palavra ali era o verbo. E normalmente o verbo concorda com quem?
com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Os adjetivos vários falsos com a concordância nominal. Oh, perdão, estamos em concordância nominal. Vários e falsos estampados. Bom, aqui eu tenho vários e falsos, que são adjetivos. Certo? Uma simples camiseta com vários e falsos. Está concordando com o quê? Com a palavra mini unicórnios. Mini unicórnios é o meu substantivo. Tímida e recém-chegada. Quem é esse tímida e recém-chegada? É a menina. A menina aqui é o meu substantivo. Por que está tudo no feminino aqui? Porque quem manda na parada da concordância nominal é o meu substantivo. Estampados está no masculino, então o adjetivo dele vai para o masculino. Estampado está no plural, o adjetivo vai para o plural. Menina, feminino, adjetivo no feminino. Menina, singular, adjetivo tímida e recém-chegada, singular. Tudo bem? Ah, vocês acertaram demais isso aí. 12. Relê a seguir um título do livro e a primeira frase da sua quarta capa. Vendem-se unicórnios. Não se podem comprar unicórnios. Por que as formas verbais acima estão no plural? Porque ambas possuem sentido. Porque ambas possuem como sujeito o termo unicórnio, que representa a terceira pessoa no plural. Agora sim é concordância verbal. Concordância verbal é quando eu tenho um sujeito, vou até mudar de cor aqui para concordância verbal, não, rosa da cor da... Bom, um sujeito, unicórnios. Quem acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem são vendidos? Unicórnio. Então, o verbo vai para o plural. Não se podem comprar unicórnios. Aqui, sujeito escondido, oculto, seria eles, né? Eles não podem comprar o quê? Unicórnio. Eles. Eu não posso falar eu não pode. Eu não podem. Eu não podem. Como assim? Não tem como. Então, na concordância verbal, sempre vai ter o quê? A concordância entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Muito, muito boa essa matéria. Vocês também aprenderam muito rápido, foi muito tranquilo. Então, deixa eu fechar aqui para a gente ir para a próxima. O módulo 4 chegando, o módulo 4 chegando. Leia a seguir o título e a linha fina da reportagem. Idosos têm chance maior de ficarem desempregados, apontam economistas. Estudo que usou dados do IBGE mostra que jovens têm mais dificuldade de encontrar trabalho. Então, tranquilo. Qual o assunto principal da reportagem? Deve ser, com certeza absoluta, desemprego na terceira idade. Em sua opinião, os idosos têm chances menores de arrumar um emprego? Por quê? Então, olha o que a B está perguntando. Em sua opinião, por que os idosos têm uma chance menor de ficarem desempregados do que os jovens? Bom, aí é com você. Eu penso que os idosos, eles têm uma chance menor de ficarem desempregados por causa da experiência. E você, o que você acha? Observe a forma tem no título do texto. Então, os idosos têm. Esse acento circunflexo aqui, ó, indica que é mais de um idoso. Se for só um idosinho só, é tem sem acento. Quando eu tenho mais de um idoso, mais de um, é tem com acento circunflexo, certo? Para indicar que o meu sujeito, então aqui eu tenho sujeito no plural. São muitos idosos, não é só um.
Então, vamos seguindo? Segue o baile. Deixa eu tirar aqui, senão as anotações descem conosco. A forma verbal tem está na terceira pessoa do plural e concorda com os sujeitos idosos. Quem tem? Os idosos. Está com acento, indica que está no plural, tudo correto, perfeito. D. Por que a forma verbal aponta um presente no título de reportagem está no plural? Estudo que usou dados do IBGE mostra que jovens têm mais dificuldade de encontrar trabalho, aponta. Ah, tá. Apontam economistas. Quem é que apontam? Os economistas. Então, economistas está no plural, é mais de um. Né? Então, ele está no plural. Qual é o sujeito da forma verbal usou na linha fina da reportagem? O estudo que usou é o pronome relativo, né? Ele substitui o que na verdade é estudo. O que trabalha para estudo. Então, na verdade, o que aqui é o sujeito. Por que essa forma verbal está no singular? Porque o seu sujeito, pronome relativo que, estudo, está no singular. Gente, olha que simples que é uma concordância verbal. Estudo, que usou, acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Quem usou? O estudo. O estudo está o quê? No singular, portanto, o verbo fica no singular. Foi muito bom trabalhar esse capítulo com vocês, foi maravilhoso. Então, nono ano, vamos para o módulo 4. Vamos ver o que ele nos reserva? Eu estou aguardando. Espero por vocês.